Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho As Boas Novas de Deus. E dessa feita com esse tema tão polêmico que é o batismo com o Espírito Santo, como você viu na temática. Tem como base, para a abordagem do tema, a lição A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Agora, lição número 8 da lição da CPAD, com a data de hoje, 28/8/2022, que foi a lição, o tema foi exatamente esse, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, onde o autor vai abordar a questão do batismo com o Espírito Santo, e eu quero trabalhar exatamente isso, né? Como você viu o tema do meu vídeo, né? O batismo no Espírito Santo está em crise para os pentecostais? Nós vamos saber se ele está, se não está, e o porquê. Mas para isso, né, nós precisamos entender como os pentecostais eles veem a questão do batismo com o Espírito Santo, e para isso nós precisamos analisar como eles interpretam o livro de Atos, como eles compreendem o livro de Atos dos Apóstolos, e para isso nós precisamos ter a seguinte concepção. Os pentecostais, eles interpretam o livro de Atos de forma normativa. O que isso quer dizer? Doutrinária. E os históricos, como Atos, sendo o livro de história do Novo Testamento, com um livro descritivo, que descreve como a igreja se desenvolveu, né? Mas, como os pentecostais analisam o batismo com o Espírito Santo, é preciso compreender. Primeiro, o cristão recebe a Jesus como seu Salvador, passa a ser a habitação do Espírito Santo. Num momento posterior, ou no momento da convenção, ele recebe o batismo com o Espírito Santo e tendo que ter a evidência de língua. Os pentecostais chamam isso de uma segunda bênção, né? O autor da lição, para mim, ele acabou colocando Paulo e Lucas em conflito a partir do momento que ele valoriza bem o livro de Lucas e acusa os seus opositores de valorizar o livro, as cartas paulinas, os textos paulinos, né? A base que ele usou foi Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, onde vai abordar a questão dos dons, do Espírito Santo, né? Agora vamos analisar o seguinte: como eu creio, né? Como eu creio, não só eu, como muitos intérpretes e os reformados de uma forma geral, creio mais ou menos. Não creio tudo que os reformados creem, mas nessa parte eu concordo com eles creem. Nós vimos, né? O batismo com o Espírito Santo para o pentecostal. Ele recebe o Espírito Santo na sua vida como habitação quando aceita Jesus, e depois recebe uma segunda bênção, que é esse batismo com o Espírito Santo, que vai trazer, só vai ser testificado com a evidência das línguas. Então, eu quero pegar o primeiro ponto aqui, uma visão bíblica reformada, né? Com relação a essa questão. A primeira coisa é que todas as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Todas elas, sem exceção. Se você for ver no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, o que Paulo declara para os seus leitores? Todos são batizados em um Espírito. E esse batismo, né, leva a formação do corpo, e isso independe de distinção étnica: judeu, grego, servo, livre, porque sem exceção, todos sem exceção, beberam de um mesmo Espírito. Mas de onde vem a questão do batismo com o Espírito Santo? Esse batismo com o Espírito Santo vai vir da promessa da descida do Espírito Santo a partir do profeta Joel, um dos profetas menores, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Eu vou ler aqui para que vocês se situem. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Né? Aí, quando se deu o cumprimento da profecia de Joel 2:28? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Né? Chegando o dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Lembrando que houve outros relatos, caso não esteja enganado, 4 ao total em Atos dos Apóstolos. Mas aqui existe uma especificidade, né? Uma especificidade que aconteceu várias coisas em especial, né? O pessoal estava reunido, né? E veio do céu o som, né? Com um vento muito forte, encheu toda aquela casa, as pessoas que estavam sentadas, e aí e viram que aparecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Lembrando que aqui a língua que eles falaram foi línguas nação. Então, aqui foi cumprido a profecia de Joel 2:28, né? E aí Pedro exatamente vai enfatizar o que acontece um burburinho lá, as pessoas começam a ouvir os irmãos ali falando na língua deles, nação onde eles se localizavam, e aí, mas todo mundo ao mesmo tempo, aquela coisa toda, as pessoas começaram a dizer, não, eu estou embriagado. Pedro toma a palavra, e aí é onde Pedro vai dizer que foi o cumprimento dessa profecia. No versículo 16 do mesmo capítulo de Atos 2 até o 21, diz assim: pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, faz referência, e aí ele vai fazer exatamente a mesma citação que Joel fez e que eu li há pouco tempo. Então, se dá o batismo com o Espírito Santo. O que os reformados creem a partir de 1 Coríntios 12:13, né? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que recebe o Espírito Santo como o seu Salvador. O dom de línguas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas para isso nós vamos precisar ver alguma coisa também, alguns versículos, que esse batismo, onde que esse batismo com o Espírito Santo, né, o recebimento do Espírito Santo como habitação, leva. Todo crente fiel foi selado com o Espírito Santo. Todo crente fiel. Aí o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, vai dizer assim: e nele, quando vocês ouviram a palavra, e aí vocês ouviram e vocês creram na palavra da verdade, regeneração. O evangelho que os salvou, quer dizer, que deu vida, ainda em Efésios 2:1, Paulo vai dizer que eles foram vivificados, né? Estando eles mortos em delitos e pecado. Então a palavra gerou vida, né? Com isso vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo selou todos eles, tá? Veio sobre eles a habitação. E isso que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E depois, se o Espírito Santo batizou você é batizado com o Espírito Santo habita em você, podendo ter o dom de línguas ou não, porque ele dá a quem quer, da maneira que ele quer, né? Nós devemos ter uma vida, uma conduta para não entristecer esse Espírito Santo. Então Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Quer dizer, quando creram no Senhor, o Espírito Santo passou a habitar em você, batismo. E vocês foram selados para quê? Para redenção, para o fim, né? Quando Jesus voltar e esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, os que morreram serem ressuscitados, nós seremos transformados. E uma coisa interessante que a interpretação reformada faz é que o crente, na vida, o crente deve se encher a cada dia do Espírito Santo. Então, esse enchimento
vamos dizer assim, revestimentos, você que é crente, você que é um cristão, muitas vezes na sua vida você passa por situações adversas, né? E você muitas vezes você está lá no alto da fé, fervoroso, e em momentos na sua vida você está angustiado, até duvidando de muitas coisas. Então, na vida do crente ele vai ter vários enchimentos do Espírito Santo. Ele vai ser cheio, ele vai ser... E o que precisa fazer? Buscar a Deus com toda sinceridade, entregando a sua vida para Ele, adorando a Deus, buscando ter uma vida de santidade, buscando se afastar dos pecados, viver uma vida mais espiritual, vai ser cheio do Espírito Santo várias vezes durante a sua progressão de santidade até a glorificação. Efésios 5, versículo 17 ao 18 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor, no caso, buscando ao Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Enchimentos do Espírito Santo, né? Progressivos. Durante toda a vida. Vai ter vários, você vai ser cheio do Espírito Santo várias vezes na sua progressão até a redenção, né? E nós precisamos entender a questão de batismo. Batismo em toda religião vai ter o rito de iniciação. O batismo é um rito de iniciação. Daí então os reformados questionarem o batismo como uma segunda bênção. Porque o batismo ele é um rito de iniciação. Já o enchimento no Espírito é pós o batismo, né? Esse recebimento, essa iniciação, né? O Espírito Santo habitando em você. E são experiências com o Espírito Santo que o crente vai ter durante toda a sua vida. Então daí a hermenêutica que os reformados vão fazer do livro de Atos dos Apóstolos. Então Atos dos Apóstolos, para os reformados, é um livro histórico, conta a história da igreja, né? Não é um livro normativo, né? É descritivo, não doutrinário no sentido de doutrina específica. Vai ter doutrinas, sim, claro. Toda a Bíblia ela é Deus falando e as verdades de Deus para a nossa vida. Mas é um livro histórico, é o livro histórico do Novo Testamento, né? Alguns reformados vão afirmar que não se aplicam mais para os dias de hoje, mas que teve ali ali era simplesmente o ato de Deus para formar o seu corpo, o corpo de cristão. Então, como é que qual é o padrão hoje da visão reformada? Ao aceitar Jesus, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, selados e guardados para o dia da redenção. Deve andar em espírito cotidianamente, deve viver em espírito e deve se encher do Espírito Santo até a vinda de Cristo, né? Aí algumas pessoas podem questionar, mas e as línguas em Atos dos Apóstolos, né? A questão das línguas, né? Os reformados veem como um dom. Alguns questionam a validade das línguas nos dias de hoje, até mesmo porque se você que é pentecostal, né? Eu sou pentecostal, assembleano. No momento, né? Já passei um período na Batista, agora me mudei, estou morando aqui e estou indo para a Assembleia. Normal, passei 15 anos a princípio e agora já vou com 2 anos de volta à Assembleia. Passei 3 anos na igreja Batista, visitando também a presbiteriana, então convivo bem com a teologia reformada e a teologia pentecostal. Para os reformados, Atos dos Apóstolos, a questão das línguas em Atos dos Apóstolos, ela validava, era um sinal externo para convencer os judeus da entrada dos gentios no corpo de Cristo. Você vai ver isso exatamente com Cornélio. Não pode ser só os judeus, mas está aqui, ó, um gentil também recebeu o mesmo batismo que nós recebemos, né? Em Atos capítulo 2. Então, Atos dos Apóstolos, o batismo ali em Atos dos Apóstolos foi o cumprimento da profecia de Joel, né? Ainda vigente, não o batismo com o Espírito Santo da forma que os pentecostais creem, mas o dom de línguas em si, eu acredito que esteja vigente. Porém, entretanto, né? Infelizmente o que nós vemos é um pouco questionável, né? Não existe interpretação de línguas, pelo menos eu não me lembro
de uma última vez que tenha visto, né? E também outra coisa, com referência ao dom de línguas lá em 1 Coríntios, né? É que ele é um dom casado. O que isso quer dizer, né? O Augusto Nicodemos explica isso muito bem, né? É que ele depende do dom de interpretação de língua para edificar a igreja. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. E aí o apóstolo Paulo vai além, mas se não houver quem interprete, fica calado. Porque o dom de línguas é para você pode, se houver quem interprete, é considerado como dom de profecias. Porém, entretanto, se não houver quem interprete, você só edifica você mesmo. Então, fique calado. Ou peça ao Espírito Santo o dom de interpretação de língua para que você possa interpretar, né? Então, como eu falei, precisa do dom de interpretação de língua. E o texto diz que quem deve falar 2, no máximo 3, né? E haver quem interprete, né? E sem interpretação é um dom que edifica somente o falante, né? 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E aí eu quero finalizar meu vídeo para não ficar longo, questionando exatamente porque o autor ele diz que a identidade pentecostal em específico ele abordou os dons, apesar que nos primórdios era abordado muito dentro do movimento pentecostal, a questão da segunda vinda de Jesus, que pouco se fala em igrejas pentecostais ou mesmo históricas. Pouco se fala sobre a vinda do Senhor, sobre o retorno do Senhor para buscar a sua igreja fiel. E aí eu quero trazer algumas coisas para alencar o porquê de o batismo com o Espírito Santo está em crise hoje dentro das igrejas pentecostais. Se você for ver o estudo, a academia, o que eu quero dizer com isso? As pessoas que são mais cultas, elas são mais racionais, poderíamos dizer assim, né? E os indoutos ou as comunidades onde as igrejas pentecostais se localizam em bairros mais pobres, normalmente o movimento é maior. Onde as igrejas pentecostais se localizam em bairros mais nobres, mais locais onde as pessoas são mais conceituadas, pode observar que o movimento ele diminui, né? Há uma racionalidade do culto, quase parece uma batista. Mas não só isso também, né? Não só isso. Muitos mesmo pastores, né? Pentecostais, por mais que não fique claro, mas quando você convive, eu já convivi com alguns que não vou citar por ética, você observa que eles já veem de forma diferente, já fazem a interpretação de forma diferente, ao contrário de outros que forçam até, criam situações para conduzir as pessoas para irem à frente e receber o batismo com o Espírito Santo, sendo que em Atos dos Apóstolos foi algo totalmente natural, não houve forçação de barra, os irmãos estavam reunidos e houve o derramamento, também explorando que em Atos dos Apóstolos, pelo menos no capítulo 2, foi língua nações, né? E para manifestar as grandezas de Deus. Mas por que então? Por que então da necessidade dessa lição? Vou explicar, né? Nós sabemos que infelizmente, né? Eu dizia até hoje para o meu pastor, dizia ele da seguinte maneira: hoje, infelizmente, o que nós observamos? Se nós pegarmos lá de cima do público dizendo assim, quem leu um livro no último ano para edificar sua vida? Talvez nenhum. Também dizia eu, se você pegar os obreiros e perguntar a esses obreiros quem dos irmãos tem uma teologia sistemática pentecostal, a teologia branquinha, a bem clássica da CPAD, teologia sistemática pentecostal, ou do Stanley Orton, ou do Ulrich Beckstein, ou a declaração de fé das Assembleias de Deus, quem tem, quem leu, quem lê constantemente para se inteirar do que a igreja crê? Poucos, quase nenhum. Aí eu quero me voltar para a internet, Instagram, YouTube. Normalmente quando os irmãos eles vão fazer uma pesquisa sobre algum assunto específico ou sobre alguma interpretação de algum texto na Bíblia, quando eles colocam no YouTube,
para fazer a pesquisa, para que ali eles consigam entender um pouco o texto, quem vai cair? Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, John Pipe, John McCarthy, R.C. Sproul e diversos, Jonas Madureira e outros que realmente se dedicam à palavra de Deus, que são bastante competentes com referência à exposição das Escrituras, que é infelizmente no meio pentecostal, em especial na Assembleia de Deus, o que nós vemos infelizmente são pastores que, não todos, meu Deus, não, longe de mim fazer juízo de valor, mas tem alguns pastores que não se dedicam à exposição das Escrituras. Até mesmo o fato do sacerdócio de todos os crentes ser válido, né, para o crescimento da igreja, mas todo mundo chega ao púlpito, todo mundo fala o que quer do jeito que quer. Infelizmente é assim, muitas vezes por não ter pessoas qualificadas para falar. No meio histórico é mais difícil chegar ao púlpito, ter acesso até o altar, né? O altar para fazer a exposição das Escrituras. E outra coisa, as aplicações, a exploração do contexto, né? A hermenêutica, a exegese do texto, né? A aplicação do texto, que é o que eu sempre digo às pessoas que eu tenho contato, que gostam de estudar a palavra de Deus. Vai estudar a palavra de Deus, veja o que o texto diz, o contexto, faça as aplicações dentro do texto, não saia rodando com piro doido pela Bíblia e pregue somente a verdade, meu irmão. Também existe muito no meio pentecostal. Não só pode pregar nesses livros aqui, nesses aqui você não pode pregar, porque quem pode pregar é o pastor, porque é doutrina. Toda a palavra de Deus é doutrina, desde Gênesis capítulo 1. Desde Gênesis capítulo 1, a doutrina da criação. Desde Gênesis capítulo 3, a doutrina do pecado, a introdução do pecado no mundo. E assim sucessivamente. A depravação total progressivamente. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 11, né? É claro isso. A promessa da bênção para todas as nações, doutrinária. Gênesis capítulo 12, a partir de Abraão. Então, irmão, toda a palavra de Deus ela é doutrina. Ela é doutrina. Então, é um dos fatores, né, o que leva ao avanço da teologia reformada. YouTube, Instagram, e é uma boa palavra que muitas vezes, dentro do movimento pentecostal, dentro do meu pentecostal, deixa muito a desejar. Outra coisa bem interessante, né? A questão do capitalismo, né? Bom pra caramba. Socialismo deu certo em lugar nenhum. Socialismo não dá certo em lugar nenhum. Só quem é rica, só quem tem uma vida boa, são aqueles que são os líderes do socialismo. São os presidentes ou os ditadores que chegam ao poder. As suas famílias e os seus colegas, todo mundo se dá de bem. A população em geral, miséria. Basta se voltar para Cuba, basta se voltar para Venezuela, basta se voltar para a Coreia do Norte, basta observar lá na China. Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Basta você ir para a história e pesquisar o que o comunismo, o que o socialismo levou, que eu garanto a você, se você estudar e for sincero e honesto consigo mesmo, abandona. Mas outra coisa interessante com referência ao capitalismo é a questão das lojas da CPAD. A CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ela tem lojas onde vende artigos da fé cristã, em especial livros, tanto da própria editora da CPAD, mas aí vem um adendo como de outras editoras, e isso é interessante. Se a CPAD vendesse livros só para os crentes da Assembleia de Deus, ela fechava todas as suas lojas, inclusive a Casa Publicadora. Fechava, porque não lê e nem compra, só compra quando muito a lição da escola dominical, e não dá para viver somente uma publicadora, uma editora vendendo só livros, só as livros da lição a cada 3 meses, faliria. E a falência. Então o que acontece? As lojas da CPAD tá lá, meu irmão. Primeiro eu quero trazer o porquê de considerar que a igreja, que o movimento pentecostal e o batismo com o Espírito Santo está em crise no meu pentecostal. Primeiro é o acesso. Eu tô no quarto, então não estou tendo acesso à minha biblioteca, senão eu vou mostrar alguns livros a vocês. Mas fica para outra oportunidade. Você chega lá na CPAD, você vai comprar um livro sobre os dons, ou sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a pneumatologia de uma forma geral, tu vai encontrar dentro da CPAD uma diversidade de livros. E tu vai encontrar, por exemplo, um livro de John McCarthy chamado Fogo Estranho, e tu nunca mais vai voltar a ser pentecostal, infelizmente.
e vai entender o movimento em si. Então é uma crítica construtiva. É bom. Oxe, nós devemos ler tudo, né? E aí ter nossas convicções pentecostais, né? Mas infelizmente essa aí é uma porta de entrada. Primeiro a internet, depois as lojas da CPAD. E a outra coisa, para as pessoas que começam a entender, começam a ler a Bíblia, é os abusos dentro do movimento pentecostais, né? Uma vez estava no culto e uma irmã disse que estava vendo uma bola de fogo vindo até a porta, aquela coisa toda. Agora há pouco vi uma profecia aí no Instagram de um pastor falando sobre se a esquerda ganhar, aquela coisa toda. O que não precisa de nada disso, é só ler a Bíblia e ver que os padrões morais que o cristianismo prega e o que o socialismo prega, que é claro, a destruição da cultura judaico-cristã. O próprio Karl Marx dizia que o cristianismo era o ópio do povo, né? O cristianismo, a cultura judaico-cristã, é o ópio do povo, então não precisa dizer mais nada. Então não considero que a teologia pentecostal está em crise. Lembrando, historicamente falando, até o século XIX não existia movimento pentecostal. Até hoje foi um questionamento na escola de dizer que esse batismo com o Espírito Santo ele levaria, né, os irmãos a um enchimento, que é o que eu falei, né? Após a sua convenção, você vai ter várias experiências com o Espírito Santo de renovação espiritual. Mas esse irmão, o professor, ele dizia isso, que é para isso. Mas aí vem a questão na Reforma Protestante. Onde é que estava o batismo com o Espírito Santo? Na concepção pentecostal, na Reforma Protestante, ou mesmo com os puritanos, né? Se você não conhece, dá uma pesquisada sobre os puritanos, né? Vai ler sobre os puritanos, vai edificar bastante a sua vida, né? Vai estudar sobre os puritanos. Até o século XIX. A igreja, Martinho Lutero não falava línguas estranhas e promoveu hoje, nós somos hoje protestantes pentecostais por causa de Martinho Lutero, né? Ali no século XVI, quando dá início à Reforma Protestante. Então espero que tenha ajudado. Não creio que esteja em crise. Creio que as pessoas estão aprendendo, creio que as pessoas estão lendo, estão interpretando. Mas para quem é pentecostal, deve crer no que acredita, né? Ao aceitar Jesus, você recebe o Espírito Santo como habitação, e depois você vai receber uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas. Sem as línguas você não foi batizado com o Espírito Santo. E aí também outro debate que gera bastante é se, sem você ser batizado com o Espírito Santo, se você pode receber algum outro dom de 1 Coríntios capítulo 12, né? E aí é algo bem questionável, gera aquele debate. Outra coisa também é a Assembleia de Deus, ela só você pode ter o dom, né? Não ser batizado com o Espírito Santo da maneira como a igreja acredita, mas ter algum dos dons lá de 1 Coríntios capítulo 12, mas mesmo assim você não vai chegar ao ministério, não vai crescer na hierarquia da igreja, porque você precisa ser batizado com o Espírito Santo, e nem que você tenha falado uma única vez, tem que ter, né? Isso gera, na minha visão, uma categorização de crentes de primeira classe e de segunda classe. Primeira classe, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, todas as oportunidades. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, vai ficar de lado. É quase uma burguesia proletária. Enfim, espero que Deus abençoe sua vida. Vale muito a pena estudar as Escrituras, né? Recomendo que você faça boas leituras, né? Se você quer conhecer um pouquinho a história do batismo com o Espírito Santo, do movimento pentecostal, compre o livro A Rua Azusa, né? Eu vi na Amazon bem baratinho, não estou ganhando nada para fazer publicação. Eu acho que era R$16, compra esse livro. Se você quer conhecer um pouquinho a visão reformada, leia os textos com a Bíblia do MacArthur, né? Ali você vai compra uma teologia sistemática reformada também. Nem todas vai tratar do Espírito Santo, porque só a partir do século XIX que vai ser mais abordado de uma forma mais enfática a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E compra o livro do MacArthur, Fogo Estranho, dá uma estudada nele aí, né? O do John Stott, eu acho que é Manifestação do Espírito. Não, Manifestação do Espírito é D.A. Carson, mas John Stott também tem fazendo referência a isso. Sam Thomas tem um livro sobre os dons espirituais, caso eu não esteja enganado,
dá uma aprofundada, vai estudar, né? Pede para o Espírito Santo ali testificar no teu coração, vê quem está mais com a visão mais correta, e aí você decide no que crê. Não deixe que isso lhe divida, mas é viver uma vida a cada dia que agrada ao Senhor, uma vida que glorifica ao seu nome. Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês.